terceiro ano, estamos aí para o vestibular, estamos aí no Enem, vamos continuar as nossas aulas de física. Hoje é o primeiro dia de aula, nós vamos começar com magnetismo. Então, magnetismo, primeiro a gente tem que conhecer o que é um ímã. Então, desde criança a gente brinca com aqueles metais, né? E aqueles metais atraem outros metais e a gente chama de ímã. Muito bem. Agora, de onde surgiu esse ímã? Primeiramente, ele foi descoberto lá na Grécia. Chamava magnetita, né? Porque era a pedra que conseguia atrair alguns outros metais, né? Posteriormente se estudou e viu que pensaram que atraía só alguns tipos de metais, depois descobriu que o ímã atrai vários tipos de metais. Okay? Então, o ímã é um metal que tem a capacidade de atrair outros metais. Em realidade, o ímã é o óxido de ferro 3. Ele é um elemento químico que é um metal e pode atrair outros metais, né? Quais são as características desse ímã? A primeira característica dele é aqui, ó, polo. Ele tem um polo norte e um polo sul. É o nome que se dá aos polos dos ímãs. Esses polos, eles interagem entre si. Ou seja, se tiver outro ímã e você colocar o polo norte do ímã próximo do polo sul do outro ímã, vai haver atração. Se você colocar o polo sul de outro ímã próximo do polo sul do ímã, vai haver repulsão. Então, a atração ocorre quando você coloca dois polos de nomes diferentes. E repulsão ocorre quando você coloca polos de mesmo nome. Então, os polos dos ímãs, eles podem atrair e repelir. Campo magnético terrestre. A Terra, devido a vários fatores, ela possui um magnetismo. A Terra possui um magnetismo. Então, a Terra, ele é como se fosse um ímã gigantesco, né? E ele vai ter o polo norte e o polo sul magnético, que é diferente do polo norte e o polo sul geográfico. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando descobriu-se que a Terra era um grande ímã, então criou-se ali na China um instrumento chamado bússola. A bússola é um ímã. Então, essa bússola, ela aponta, o polo norte da bússola aponta para o polo sul geográfico magnético da Terra. Aponta para o polo sul geográfico. O polo norte do ímã aponta para o polo sul magnético da Terra. O polo norte, que é um polo do ímã, que é um polo magnético, aponta para o polo sul magnético da Terra. Então, quando o ímã aponta para o norte, ele está apontando para o polo sul magnético, que é o polo norte geográfico. Estão entendendo isso aí? Muito bem. Então, esse é o campo magnético terrestre. Agora nós temos aqui uma outra característica dos ímãs, que é a inseparabilidade dos ímãs. Você pegar um ímã e você diz, tem polo norte e tem polo sul. Eu quero quebrar e quero só o polo norte. Não pode. Quando você quebra, aí vai ter norte e sul de novo. E se você quebrar de novo, aí você vai ter norte e sul de novo. E você quebrar até chegar no átomo. No átomo, ele é um dipolo magnético. Ele tem o norte e o sul. Então, você não pode nunca separar os ímãs. Os ímãs vão ter sempre polo norte e polo sul. Essa é uma característica. Tem ímãs que a gente chama de permanentes e outros temporários. Porque tem uns materiais que são chamados ferromagnéticos. Esses ferromagnéticos, eles se magnetizam com muita facilidade. Então, quando você pega um material, por exemplo, um prego, e coloca próximo de um ímã, aquele prego se magnetiza. Depois que você afasta, o prego fica atuando como se fosse um ímã por um bom tempo. Então é chamado de ímã permanente. Agora tem outros materiais que você atrai, coloca perto do ímã, mas quando você afasta o ímã, ele não fica com nenhuma propriedade magnética. Aí esses ímãs, eles são chamados de temporários, ok?
Agora, campo magnético. Então, ao redor de um ímã, ele tem um campo de atuação. Ele atua sobre qualquer coisa qualquer metal colocar próximo do ímã, se for um material ferromagnético ou diamagnético, ele é atraído por esse ímã. Então, esse aqui é o campo magnético, o campo que fica ao redor do ímã, da zona de influência do ímã. Agora, esse campo magnético ele é estudado através das linhas de indução magnética. Se você quiser saber como é o campo magnético ao redor do ímã, você coloca bússolas. Coloca bússola aqui, bússola cá. Aí as bússolas elas vão tomando a direção norte e sul do ímã. Vão tomando essa direção norte e sul do ímã. Ok? Então, essa direção norte e sul do ímã, você vai passando linhas tangentes às bússolas, aí vão dando as linhas de indução. Então, as linhas de indução dizem como é que é aquele campo magnético ao redor de um ímã. Aí você desenha as linhas de indução e ele vai dizer como é que é esse campo magnético ao redor do ímã. Tudo bem? Na Terra, então, na Terra você sabe que na Terra tem o norte e o sul, certo? Então aqui é o sul geográfico e aqui é o norte geográfico. Esse norte, o ímã aponta, a ponta do ímã aponta, o norte aponta para o sul, certo? O norte. Por quê? Porque aqui está marcando o norte, mas em realidade aqui é um sul magnético. Aqui é um sul magnético. Porque o norte do ímã aponta para o sul magnético, que a gente vai chamar de norte geográfico, certo? Aqui seria o norte geográfico, norte geográfico, ok? Aqui o sul do ímã vai apontar para o norte magnético, o norte magnético, que seria o sul geográfico. O sul geográfico, ok? Da Terra. Então, quando a gente diz Polo Norte, é o norte geográfico. E magnético é o sul magnético, ok? Polo Sul é o sul geográfico. E o norte magnético, ok? Porque o polo norte do ímã aponta para o sul magnético, o polo sul do ímã aponta para o norte geográfico. Ok? Para o norte magnético, que é o sul geográfico. Muito bem. Agora nós vamos falar de imantação, né? A gente já falou aqui nessa aula que alguns materiais são ímãs permanentes e outros materiais não são ímãs permanentes. Então, todo material, ele tem zonas magnéticas. Zonas magnéticas. Essas zonas, elas podem ter arrumadas ou podem estar desarrumadas. Quando essas zonas magnéticas estão desarrumadas, ok? O que é que acontece? Uma anula a outra e o material não é magnético. Quando você coloca um ímã, certo? Forte, perto de um material desse, chamado ferromagnético, que tem uma certa arrumação por zonas, esse material começa a se alinhar completamente com o ímã. Então ele pega a orientação do ímã. Aí esse ímã, ele começa a adquirir qualidades magnéticas. Ele fica sendo um ímã, fica sendo um material magnético. Ok? Então, e esse fenômeno chama de imantação. Ok? Quando você pega um material que não é um ímã e torna ele um ímã, certo? Isso é a imantação, que é devido à arrumação das regiões magnéticas do ímã. Ok? Tudo bem. Agora, campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Olha, aqui eu fiz um desenho assim. Tem o polo A, o potencial A, o potencial B, uma diferença de potencial. E uma chave, está desligada. Desligada, a corrente aqui é zero. Aí o ímã está apontando para o norte, para o sul, depende de onde esteja esse material, certo? Quando você liga a corrente, certo? Tem uma DDP, aí o ímã se orienta de acordo com um campo magnético que é a resultante do campo magnético terrestre com o campo magnético criado pela corrente elétrica. Ele se mexe, esse ponteiro se mexe. Toda vez que ligar aqui, o ponteiro se mexe, ok? Então ficou descoberto
que o que gera o campo magnético é uma corrente elétrica. Então, muito obrigado. Olha, eu vou colocar essa aula também no YouTube. Não esqueça de dar o seu like. Também ative os sinais de notificação. Façam sua inscrição. E as dúvidas vocês colocam nos comentários. Obrigado. Até segunda.